Olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro aqui da Hora do Dharma. E aí, a gente tem essa pergunta que é como acalmar o corpo e a mente na meditação, com a meditação, né? Então, o que acontece? Por mais de 40 anos de ensino, o Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico, ele foi desenvolvendo essa questão da meditação, né? E ele descobriu 4 áreas de foco, onde a gente poderia então ficar consciente dessas áreas de foco a ponto de acalmar isso que a gente nesse momento chama de corpo e de mente, né? Daí o que acontece? Na medida que a gente vai desenvolvendo essa consciência desperta sobre o que é que está acontecendo dentro de nós, é natural que a gente vai convergir para esse tema que é o tema da bodhicitta, que é o coração desperto, tá? Que não é o tema desse vídeo, mas é muito importante que a gente entenda que essa busca por acalmar corpo e mente nada mais é do que uma busca por despertar esse coração lúcido, né? Essa flor de lótus que todos nós temos, que é a bodhicitta. Então, o que acontece? Essas 4 áreas, né, que o Buda descobriu, né, essas 4 áreas de foco, onde a gente pode lançar consciência, onde a gente pode iluminar, ficaram conhecidas ao longo do tempo como os 4 fundamentos da atenção plena. Tá? Então, aqui, o método que nós vamos usar para poder acalmar o corpo e mente é o método de atenção plena. Mas a atenção plena que a gente vai usar é o que a gente vai chamar de Anapanasati, ou a atenção plena lúcida, tá bem? Então, o que acontece? Quais são essas 4 áreas de foco, né, de consciência desperta? A primeira é o corpo, ou seja, a gente tem um discernimento maior de que a gente está num corpo com todos os seus frutos, né? Tudo aquilo que a gente pode colher de um corpo e também suas fragilidades, tá? Por exemplo, a decrepitude do corpo, né? O envelhecimento do corpo, né? O aparecimento de marcas de expressão e assim por diante. Né? A gente não está no mundo da lua, a gente está então ancorado ao que é que está acontecendo de fato com o nosso corpo. Depois a gente tem a atenção plena aos sentimentos ou sensações, que nada mais é do que a gente repousar nessa consciência desperta, lúcida, mas ao mesmo tempo, quando as emoções surgem, a gente experimenta as emoções, mas sem condenar ou julgar o que está acontecendo, tá? Depois a gente tem a atenção plena aos pensamentos, que nada mais é do que estar alerta, relaxado e estável quando os pensamentos surgirem, mas a gente não se deixa levar pelos pensamentos. A gente está consciente, lúcido sobre o próprio movimento dos pensamentos. Tá? Não somos os impulsos de pensamentos que surgem. E por fim, a gente tem essa quarta atenção plena, que é um pouco mais sutil, um pouco mais rebuscada, que é a atenção plena ao Dharma. Tá? Então, o que seria atenção plena ao Dharma? Significa a gente examinar, olhar a realidade tal como ela é, olhar a verdade das coisas, olhar a verdade da realidade tal como ela é, e não a partir dos nossos pressupostos, tá? Então, tendo falado isso, como que a gente vai poder praticar, né? Já que essa é uma pergunta que exige prática, essa não é uma pergunta para a gente ficar teorizando. Então, como que a gente faz para experimentar esses 4 fundamentos da atenção plena lúcida, né? Uma sugestão, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, é a gente usar o Anapanasati Sutra, né? O Sutra Anapanasati, que foi traduzido como o Sutra da Atenção Plena, tá? Então, a atenção plena na respiração, né? O Sutra da Atenção Plena na respiração, perdão. E a partir daí, o que acontece? Da seção 15 até a seção 28 desse sutra, o Buda histórico, ele vai apresentar uma prática de meditação para a gente fazer. Tá? Então, eu vou conduzir aqui com vocês essa prática. Então, eu peço que a gente se posicione. Se a gente estiver sentado numa cadeira, procura ficar com os joelhos 90 graus com o chão, mãos relaxadas sobre a cadeira, ombros relaxados, tá? Coluna ereta, não encosta como se fosse assistir um filme da Netflix, tá? Coluna ereta, queixo um pouco retraído, o olhar um pouco
como quem está fechando as cortinas, tá? Só diminuindo um pouco a agitação referente ao olhar e mantenha o foco na inspiração e na expiração, tá? Então ele vai usar o termo bhikshus. Um bhikkhu ou bhikshus são praticantes que aspiram à lucidez. Então ele diz, bhikkhus, a atenção plena na respiração, quando desenvolvida e cultivada, traz grandes frutos e grandes benefícios. A atenção plena na respiração, quando desenvolvida e cultivada, realiza os 4 fundamentos da atenção plena, que a gente falou aqui, né? E aí ele vai seguir. Os 4 fundamentos da atenção plena, quando desenvolvidos e cultivados, realizam os 7 fatores da iluminação. E os 7 fatores da iluminação, quando desenvolvidos e cultivados, realizam o verdadeiro conhecimento e liberação. Então ele faz uma pergunta, né? Como, bicos, a atenção plena na respiração é desenvolvida e cultivada de modo que traga grandes frutos e grandes benefícios? Então ele vai dizer, aqui um bico dirigindo-se à floresta ou à sombra de uma árvore ou a um local isolado, ou seja, ele está descrevendo como que a gente poderia se posicionar. Ele está dizendo o quê? Você precisa de um local que favoreça você praticar nesse momento, tá? Não é assim, ai Roberto, você está dizendo que eu vou me isolar do mundo? Não, eu estou dizendo que como a nossa mente é muito agitada, é muito difícil já praticar isso no dia a dia. Então você precisa de um local que seja quieto, para quando você parar, o que você vai ouvir é o som da sua respiração, por exemplo. Deu para entender? Então isso seria um local favorável para a gente poder praticar. Pode ser na nossa casa mesmo, tá? Sabe? Às vezes as pessoas inventam muita desculpa, sabe? Quando na verdade tudo que ela tem que fazer é procurar uma paredezinha, um local que seja, um local e horário que seja um pouco mais silencioso, e ela vai sentar para praticar meditação. Ponto. É isso que ela vai ter que fazer, tá? Então, daí ele vai dizer, sentando-se com as pernas cruzadas, ou seja, na meditação formal, se você não conseguir fazer a meditação formal, os 7 pontos do Buda Vairocana, você pode usar simplesmente uma cadeira, como a gente vai fazer aqui, tá? Não vamos inventar história, vamos seguir praticando. Então ele diz, mantenha o corpo ereto, estabelecendo a plena atenção à sua frente. Ele inspira com a atenção plena justa e expira com a atenção plena justa. Então o que é isso? Ele vai usar a respiração, porque a respiração ela é neutra em relação ao corpo, em relação às sensações, em relação aos pensamentos. Então, sempre que a gente está inspirando profundamente e expirando profundamente, você é capaz de dar espaço. Dar espaço significa permanecer nas coisas como elas são, tá? Então, vamos começar. Então, a gente vai parar e agora começa a instrução, né? Então, ele diz, inspirando longo. Então, a gente vai parar agora e vai fazer uma inspiração longa. Então a pessoa compreende, eu inspiro longo. Ou expirando longo, a pessoa compreende, eu expiro longo. O que é que ele está tentando dizer? Que quando você inspira longo, você vai ficar consciente de que está inspirando longo, e quando você está expirando longo, você também vai ficar consciente de que está expirando longo. Essa é a prática. Não tem nada a mais do que isso, tá? E a ideia é simplesmente perceber que você pode estar atento a essa inspiração longa e essa expiração longa, ou daqui a pouco sua mente começa a entrar em devaneio. Então, quando isso acontecer, simplesmente retorne para onde a instrução estiver. Tá? Então, o que acontece? Ele diz, inspirando curto, então a gente inspira curto. Ele tem consciência, ou ela tem consciência, a pessoa tem consciência, eu inspiro curto. Ou expirando curto, a pessoa compreende, eu expiro curto. Então ela treina assim, eu inspiro, experienciando todo o corpo da respiração. Então, nesse momento, ele está pedindo para a gente ter atenção plena ao corpo. E ele treina assim: eu expiro, experienciando todo o corpo da respiração. Então, quando você expira, você está consciente de que está no corpo. Tá? Então, ele treina assim: eu inspiro, tranquilizando a formação do corpo da respiração. E a pessoa treina assim: eu expiro, tranquilizando a formação do corpo da respiração. Então, ela treina.
Eu inspiro experienciando êxtase. Por quê? Porque se a gente seguir fazendo essa prática, a gente vai começar a perceber que tem uma alegria natural em simplesmente estar parado, focando no que acontece dentro de nós, inspirando e expirando e tateando essa nova experiência que é uma experiência interna, ou seja, a vida contemplativa, né? O que acontece dentro, né? Então ele diz, então a pessoa treina assim, eu inspiro experienciando a felicidade. Eu expiro experienciando a felicidade. Eu inspiro experienciando a formação da mente. Eu expiro experienciando a formação da mente. Eu inspiro tranquilizando a formação da mente. Eu expiro tranquilizando a formação da mente. Eu inspiro experienciando a mente. Eu expiro experienciando a mente. Eu inspiro satisfazendo a mente. Eu expiro satisfazendo a mente. Eu inspiro concentrando a mente. Eu expiro concentrando a mente. Eu inspiro libertando a mente. Eu expiro libertando a mente. Então, isso aqui a gente deveria fazer e contemplar isso. Depois ele diz: eu inspiro contemplando a impermanência. Eu expiro contemplando a impermanência. Eu inspiro contemplando o desaparecimento. Eu expiro contemplando o desaparecimento. Eu inspiro contemplando a cessação. Eu expiro contemplando a cessação. Eu inspiro contemplando a renúncia. E eu expiro contemplando a renúncia. Então, depois ele vai seguir. Ele vai dizer: quando eu inspiro longo, eu estou consciente de que eu inspiro longo. Então a gente pode repetir isso para nós internamente, tá? Então, inspirando longo, eu estou consciente de que eu estou expirando longo. Quando expirando longo, eu estou consciente de que eu estou expirando longo. Roberto, eu posso inspirar pelas narinas e posso expirar pela boca? Pode. Você pode inspirar pelas narinas e também expirar pelas narinas, ou pode inspirar pela boca e expirar pela boca. Em geral, o mais confortável é você inspirar pelas narinas e expirar pela boca, tá? Então ele diz, aí ele vai seguir, ele vai agora pegar o mesmo conteúdo e vai aprofundar. Ele diz: eu inspiro experienciando todo o corpo. Eu expiro experienciando todo o corpo. Eu inspiro tranquilizando a formação do corpo. Eu expiro tranquilizando a formação do corpo. Nesse momento, o umbigo permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Então, desse modo, um bico, ou seja, uma pessoa que aspira à liberação, permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, permanente, consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Então é isso. Nesse momento, nesse trecho, a gente está contemplando o corpo como corpo. E ao fazer isso, automaticamente o corpo começa a se acalmar, por incrível que pareça. Aí ele agora vai seguir. Então eu me inspiro experienciando a felicidade. Eu expiro experienciando o êxtase, a felicidade. Essa felicidade é o quê? É uma tranquilidade natural que surge dentro, uma alegria natural. Então eu me inspiro experienciando a felicidade, eu expiro experienciando a felicidade. Eu inspiro experienciando a formação da mente. Eu expiro experienciando a formação da mente.
Eu inspiro, tranquilizando a formação da mente. Eu expiro, tranquilizando a formação da mente. Nesse momento, o umbigo permanece contemplando as sensações como sensações, ou seja, as emoções como emoções, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo de colocar de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Eu digo que essa é uma certa sensação entre as sensações, ou seja, a cuidadosa atenção à inspiração e à expiração. Por isso, nessa ocasião, um bico permanece contemplando sensações como sensações, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Então, aqui a gente experimentou a terceira atenção plena, tá? Que é a atenção plena às sensações. Agora a gente vai para, perdão, experimentamos a segunda atenção plena. Agora nós vamos para a terceira atenção plena, que é eu inspiro experienciando a mente. Eu expiro experienciando a mente. Eu inspiro satisfazendo a mente. Eu expiro satisfazendo a mente. Eu inspiro concentrando a mente. Eu expiro concentrando a mente. Eu inspiro liberando a mente. Eu expiro liberando a mente. Nessa ocasião, o umbigo permanece contemplando a mente como a mente. Terceira atenção plena. Ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Eu digo que não há um desenvolvimento da atenção plena na respiração naquele que é desatento e desprovido de plena consciência. É por isso que nessa ocasião, o umbigo permanece contemplando a mente como a mente, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Agora, então, nós vamos para o quarto fundamento da atenção plena, que é a atenção plena ao Dharma. E aqui ele vai introduzir, então, a noção da impermanência, tá? Ou seja, a natureza da realidade, ela é impermanente. Se a gente gosta disso ou não, é outra história, mas ela é impermanente. Então, o que acontece? Ele, então, vai dizer, o quarto item, ele diz, eu inspiro contemplando a impermanência. Eu expiro contemplando a impermanência. Eu inspiro contemplando o desaparecimento. Eu expiro contemplando o desaparecimento. Eu inspiro contemplando a sensação. Eu expiro contemplando a sensação. Eu inspiro contemplando a renúncia. Eu expiro contemplando a renúncia. Nessa ocasião, o umbigo permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Tendo visto, através da sabedoria, o abandono da cobiça e o desprazer, ele é aquele que observa atento com equanimidade. Então, nesse momento, ele já introduz o Dharma. Ele introduz a sabedoria em relação à impermanência das coisas, tá? Então, é por isso que nessa ocasião, o bico permanece contemplando objetos mentais como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena. Tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo, bicos, é quando a atenção plena na respiração é desenvolvida e cultivada desse modo que esta realiza os quatro fundamentos da atenção plena. Então, sugestão, pessoal. Fazer cada item, cada um dessas quatro atenções plenas como um exercício de prática. 10 minutos para cada sessão, tá? E repetição. Não tem muito o que ficar de firula, não tem mistério. Tem que sentar e praticar, exercitar aquilo, tá? Então a sugestão é partir da atenção plena ao corpo, depois atenção plena às sensações, atenção plena à mente e, por fim, atenção plena ao Dharma, tá? Então, essa é uma forma de introduzir como que podemos acalmar o corpo e a mente com a meditação, tá? Em complemento ao Anapanasati, a gente tem
ao Anapanasati Sutra, né? A gente tem o Satipatthana Sutra e também tem o Mahasatipatthana Sutra. Ou seja, são ensinamentos onde o Buda vai destrinchando e vai aprimorando essa questão da atenção plena, ou os 4 fundamentos da atenção plena ao corpo, sensações, ao pensamento discursivo e ao Dharma, tá? Existem também outros tipos de meditações, por exemplo, se você desejar, você pode já começar com shamatha, com foco nos 5 elementos, maravilhoso, tá? Mas não é o tema de hoje. Então, essa é uma possível abordagem de forma que a gente possa acalmar o corpo e a mente. Sugiro que a gente possa separar de 10 a 20 minutos diários para fazer cada uma dessas contemplações, tá? E de modo que isso seja exercitado como prática, tá? Não apenas uma ideia. Então é isso. Como a gente fala por aqui, meditar ajuda, mas a gente tem que contemplar, né? Tem que ver aquilo na prática. Então, espero ter ajudado. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.